eu queria ler o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quando eu falo capítulo 15, você que está mais familiarizado já sabe o que eu vou falar, né? Lucas, capítulo 15, conta uma história que é tecnicamente chamada de parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história inventada. Ela não é real. Ela é quase que uma metáfora. Ou, para se fazer uma analogia com o ensinamento que quer se dar. E Jesus conta uma parábola, uma historinha. E eu queria... Vatuza, me dá uma para cá, por favor. Eu queria compartilhar com vocês, então, a ideia dessa parábola. Eu não queria começar o ano sem falar daquilo que veio no meu coração. Confesso a vocês que fiquei lutando comigo mesmo por compromisso de trazer aqui o texto do calendário litúrgico, mas foi mais forte que eu. Esse texto não saiu da minha cabeça. Lucas 15, lá do verso 11 até o 32. Amor, você me presta seus óculos, por favor? Que eu não sei onde foram parar os meus. É de oncinha, gente. Mas, como dizia minha mãe, é o que se tem no momento. Não tem problema. Presta atenção nessa história. Como disse, essa história não saiu do meu coração. Para a gente começar o ano com ela. É quase, por assim dizer, eu queria que você pegasse um carimbo que está aí do seu lado. Fictício, tá, irmãos? Com uma parábola. O carimbo não existe. Mas existe na sua imaginação. E você ficasse com ele pronto para carimbar isso no seu coração. Para carimbar isso na sua alma. Ok? Eu vou ler. Você que está com o texto, não sei se você tem uma Bíblia aí perto. Esse texto da Bíblia é a mensagem. É um pouco diferente de algumas outras traduções. E eu vou ler aqui com vocês. Só para a gente se situar no capítulo, Jesus conta uma parábola da ovelha perdida, no início, depois de uma moeda que se perdeu, e então conta essa história do filho perdido. Alguns dizem que essa parábola, o nome dela é parábola do filho pródigo, mas, olhando para o texto, a gente já falou isso aqui, talvez o melhor título para essa parábola seja a parábola do pai amoroso. Já fica com essa deixa. Eu vou ler para vocês. Ele contou outra história, além da ovelha perdida e da moeda perdida. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Ele estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados, já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa.
Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. E aí, você vê, o texto tem uma reticênciazinha, né? O pai nem quis escutar. Numa outra versão, o pai não deixou que o filho terminasse a sua justificativa e o seu pedido de perdão. O pai nem quis escutar mais nada. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois, vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido. Foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou: há quantos anos trabalho para o Senhor, sem nunca reclamar, e alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora esse seu filho, não é meu irmão, né? Esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho, você não entende, você está comigo o tempo todo, o que é meu é seu, mas este é um momento muito especial, precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas agora foi encontrado. Deus querido, que somente a Tua voz venha aos nossos ouvidos, aos ouvidos da nossa alma, para nos dizer aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. Amém. Eu queria que você pegasse o carimbo que está aí do seu lado e carimbasse a sua alma com essa história, porque essa é a história da nossa vida, é a história da sua vida, da minha vida, da nossa vida. A nossa vida com Deus. Lembra, semana passada, citava mais uma vez aqui que o que a gente entende sobre Deus vai nos fazer ver o mundo da maneira que a gente vê. Se você tem um Deus carrancudo, iracundo, um Deus que julga, você tende a olhar assim para todas as coisas. Para você mesma, para você mesmo, primeiro, e depois para todas as coisas. Eu queria que a gente olhasse para a nossa vida, para o ano de 2024, com esse carimbo na nossa alma. Essa é a nossa história. Já vou dar um spoiler. O que Lucas está nos ensinando no seu Evangelho é que o amor de Deus é incondicional. Que Deus nos ama tanto, que ainda que eu e você tenhamos vergonha de nos aproximar dele, porque tem alguma coisa que diz assim: Deus é tão santo e eu sou tão indigno dele. Se a gente começar a dizer assim: Deus, por favor, me perdoa, ele fala assim: fica quieto e dá um abraço. Foi o que a parábola fez. Importante esse autoexame,
O filho que saiu de casa parou e disse assim: eu estou perdido aqui. Eu vou voltar para casa. Meu pai pode não me aceitar como filho, mas a confiança do menino era tão grande no seu pai, que lá no fundo ele tinha certeza que, pelo menos, como empregado, ele ia ser recebido. Conta-nos a parábola, em outras versões, que todos os dias, no cair da tarde, durante aproximadamente 15 anos, o pai ia lá para a porteira para olhar se o filho que saiu iria voltar, ou se estava voltando. Todos os dias, no cair da tarde, o pai saudoso do seu filho olhava para lá: será que ele vem? Até que um dia, ele vai para a porteira fazer aquilo que ele fazia durante 15 anos. E eis que vem chegando lá aquele que fazia o seu coração arder por tanto amor que o pai tinha pelo seu filho. O menino vem, vou repetir a história, com aquela coisa na cabeça: olha o que eu fiz, eu pedi minha herança, meu pai ainda vivo. Isso era vergonha, gente. Pedir a herança tendo seu pai vivo é a mesma coisa que considerar o seu pai morto. E ele vem: eu matei meu pai, olha o que eu fiz, será que eu vou ser recebido como empregado? E vai. E quando ele vê o pai, eu já estou romantizando aqui, ele olha assim, diz assim: não acredito. Ele já está lá. E o coração do menino deve ter quase saído pela boca. O que eu vou falar para ele? Que vergonha! Não sou digno. E ele então começa a fazer aquilo que a gente faz quando a gente está com vergonha, começa a querer se explicar. Pai, pequei contra Deus, considerei você como morto, pedi minha herança, você está vivo. Eu saí, gastei tudo, não tem mais reserva, eu não tenho mais o que te pedir. E quando ele começa a tentar dizer essas coisas, por isso que eu falei das reticências aqui, né? Tem pontinho, pontinho, pontinho. Antes do menino terminar a sua fala, o pai o abraça e diz assim: fica quieto. Meu coração está ardendo demais para que você fique falando aquilo que não é da nossa relação. Eu te amo tanto, meu filho. Vem cá, me dá um abraço. Eu disse que essa é a nossa história. Tem um irmão na história, vocês observaram, né? O irmão que não estava ali naquela situação, e diz o texto que ele quis saber o que estava acontecendo, porque o pai mandou logo fazer uma festa e tal, e o menino está lá, fica com ciúme, não quer participar da festa, porque ele achou que o pai fez com o irmão aquilo que deveria ter feito com ele que ficou. E o texto diz que ele chama o irmão de seu filho, não é mais meu irmão, porque não achava aquele filho merecedor do olhar amoroso e do abraço do seu pai. E o pai então diz: tudo que é meu é seu. Isso que eu estou fazendo com o seu irmão, eu faço o tempo inteiro com você. Recebe isso. Não fica julgando o teu irmão, recebe você. E não julgue ninguém, independentemente do que faça ou de quem seja, indigno do meu amor. Por vezes, a gente é o segundo rapaz com a gente mesmo. Por vezes, a gente é o irmão que ficou em casa. A gente acha que Deus não é assim. Não pode ser. Amor incondicional, amor que não olha as circunstâncias, amor que é ferido e ainda assim estende a mão, estende o abraço. Por vezes achamos isso de nós, quantas vezes nos envergonhamos e não achamos que somos dignos. Será que Deus me ama? Segundo irmão,
Mas a parábola está dizendo, e as parábolas anteriores dizem a mesma coisa, desse amor, desse olhar de Deus para mim e para você. Sabe o que Deus faz comigo e com você todos os dias? Ele vai na porteira para olhar se a gente vem para dar um abraço nele. Ele todo dia está ali, assim, como eu quero te abraçar. Meu filho, minha filha, vem me dar um abraço. As distrações, no mundo tereis distrações, mas tenham bom ânimo, é possível vencê-las. A gente às vezes não tem noção do que a nossa alma precisa, a nossa alma só descansa. Vou te dar uma notícia, a sua alma só descansa quando você descansa no abraço do Pai. Você pode ir para onde for, você pode correr o mundo atrás de paz, de alegria, de sentido para a vida, mas eu quero te dar essa notícia, você só vai encontrar sentido, paz e verdadeiro sentido para tudo que está dentro de você, que está fora, quando você encontra o abraço do Pai. E sabe de uma coisa? Essa é uma coisa tão elementar, tão simples, que Jesus vai nos dizer isso. Dá o teu coração. Madre Teresa d'Ávila tem uma frase fantástica, que virou uma música. Nada te turbe, pois tudo passa. A paciência tudo alcança. Nada te espante. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus é o bastante. Essa suficiência. A gente está num mundo onde parece não haver suficiência. Você está contente com o que você tem. Você está contente com a sua performance. Você está contente com o seu trabalho. Você está contente com as suas relações. Você está contente, você está contente. Muitas vezes a resposta não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A nossa alma cansa disso. E Deus nos chama para dizer, a tradução do Salmo 23, a Ruth nos ajudou lá, na tradução do hebraico. O Senhor é meu pastor, Ele não me falta. Ele nos basta. Ele nos basta. Deixe-me contar uma história aqui, pessoal. Peço licença para fazer essa referência pessoal. Eu acho que eu já contei pelo menos umas 5 vezes, para ser bonzinho comigo, essa história aqui. Eu já era ali um jovem, quase 30 anos. E eu fui criado com meu pai, minha mãe, minha família. Meu pai um pouco ausente porque ele trabalhava em escalas apertadas, 24x24, e no dia que tinha folga ele arrumava uns bicos para fazer. Então, eu não tinha sempre a presença do meu pai, mas sempre quando estava, eu lembro, eram presenças assim muito fortes, que compensava, de certa forma, a ausência física, né, dos intervalos, mas quando estava é muito forte. A minha infância foi assim. E eu cresci, e eu fui jogar futebol, fui para o exército, fui para a vida. E eu fiquei longe do meu pai. Fui para servir, está ali meu amigo Lira, que serviu comigo lá no quartel. E teve um tempo que eu voltei para casa dos meus pais, já com 28, mais ou menos 29 anos. E eu senti um afastamento do meu pai que eu nunca tinha sentido antes. Eu comigo, vocês sabem, o meu jeito, né, de abraçar, de beijar, e eu abraçava o meu pai muito pouco, e não o beijava, viu, Godinho? Você disse que o primeiro homem que você beijou foi eu ali na porta. E isso me incomodou. E eu fui para o espelho para treinar. Eu senti o meu pai distante, mas não era ele, era eu. E disse assim, e fui para o espelho e falei, pai, eu te amo, e eu vou te dar, sabe aquela coisa romantizada, né? Eu vou chegar num dia, vou olhar para o meu pai e vou dizer, pai, eu te amo, fala, amor. E ensaiava no
no espelho. E nada. E meu pai vinha, eu não fazia nada, eu falava, oi pai, pensa, Deus te abençoe meu filho, e tal. E passava, e passava, e passava. Até que um dia eu não ensaiei, e meu pai chegou. Ele encostou o carro assim na garagem, saiu, eu fui, dei um abraço nele, e ele meio assim, reticente, um pouquinho, mas logo me abraçou, e eu beijei meu pai. Estou vendo a cena aqui. Vai fazer 9 anos que ele faleceu esse ano. Dei um abraço nele, dei um beijo, sabe o que ele fez? Ele me beijou também. Eu nunca vi meu pai beijar homem também, Godinho, mas ele me beijou. E a partir daquele dia eu entendi um negócio, uma coisa. Não era meu pai que estava longe, era eu. Eu precisava fazer esse movimento. E eu fiz. E sabe o que aconteceu? O abraço dele estava lá. Eu conto essa história para dizer para mim e para você que o abraço de Deus está aqui, ó, estendido para nós. Não adianta. A gente só se encontra no abraço dele. E o amor dele é tão forte, que vence todas as barreiras. Todas as nossas esquisitices, porque a gente é esquisito mesmo. Tudo aquilo que passa, tudo que fica para trás, ele não se lembra mais. É isso que está lá no Evangelho. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu quero me lembrar, sim, de que está aqui um filho que eu amo e eu quero abraçar. Eu queria terminar essa fala com uma frase do poeta Estênio Márcios. Essa letra é fantástica, é uma música lindíssima. Eu vou colocar hoje à tarde lá no grupo para você. Ele diz assim: o seu amor, falando de Deus, é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Gente, eu sou muito amado por esse Deus. Você é muito amada por esse Deus. Você é muito amado por esse Deus. O amor dele é tão forte, mais do que o inferno e a morte. É uma torrente que arrebenta o chão. É mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar, que afogar o amor do seu coração. Feche seus olhos. Deus querido, obrigado por esse amor. Obrigado pelo teu abraço. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos chama para receber esse teu olhar amoroso, esse teu abraço aconchegante, que nos faz sentir seguros e em paz. Eu quero orar por cada um de nós aqui. Que cada um sinta neste momento, aqui e agora, esse teu abraço. Que ninguém, por circunstância que seja, se sinta longe de ti. E que agora, quem sabe, seja o momento da gente dizer: Pai, eu não quero ficar longe desse teu abraço. E a gente possa correr para ti, abraçar as tuas pernas e ser abraçado nos nossos ombros. Eu oro por cada irmã, por cada irmão, e te peço que esse abraço nunca nos falte. Para 2024, que seja assim, que seja essa a verdade mais verdadeira, mais forte do nosso coração e da nossa alma. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.